bem-vinda. Eu falei que quem vem a primeira vez, né, faz parte da família. Bem-vinda mais uma vez ao programa. Bom dia, Rose. Bom dia aos ouvintes. Para mim é uma honra poder estar aqui novamente, né? E é como você falou da última vez. Quem vem, vem de novo. Agora já vi sempre. Pronto, e estou à disposição de vocês. Keila, você me falou há pouco instante que você entende desse assunto porque você experimentou na pele. Exatamente. Então, Keila é mãe de um belo bebê, uma linda criança chamada Joaquim. Joaquim Augusto. Joaquim Augusto. Que idade ele está, Keila? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Quando foi que você percebeu? Foi logo ao nascer? Começa do começo, sua história. Vou começar do começo. Então, eu acredito, olha, que sua experiência, sua história poderá estar ajudando a muitas mães que, assim como eu, há 40 anos atrás, não sabia nada sobre isso. A gente fica patinando. E tem muitas mães que sofrem, né, dando leite para o filho, dando certos alimentos que trazem sérias consequências e ela fica perdida, né? Exatamente. E às vezes tem até aquela crença de achar que o que a mãe alimenta não vai para o bebê, não pode fazer mal. Mas hoje nós vamos entender que pode sim. Antes de começar do início, eu quero mencionar, né, Rosa, a importância desse mês de maio. Na segunda-feira nós falamos aqui que é o mês da saúde mental materna. Sim, sim. Que é conhecido como Maio Furta Cor, sim. Onde chamamos a atenção para essas questões da saúde mental materna. E também estamos na semana de conscientização sobre a alergia alimentar, que é promovida pela ASBAI. A ASBAI é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Gente, esse maio tem a campanha, né? Tem. Tem também o maio laranja, né? Que a gente falou no início. E quando se a gente prestar atenção, sempre questões voltadas à família, mãe, filhos. A materno-infantil. Materno-infantil. Né? Então, é muito importante a gente estar falando. E hoje nós vamos juntar os dois temas. A alergia alimentar e a saúde mental. Saúde mental da mulher, então. Essa questão essa semana toda, né, se fala sobre a conscientização da alergia alimentar. Então, você, mãe, que conhece alguém, você, ouvinte, conhece alguém que tem um filho, uma criança que está passando por isso, né, com alergia alimentar, fique sintonizado e compartilhe aí o nosso programa de hoje. Isso. Bom, Rose, falando da minha história, né, eu tive meu bebê, ele nasceu prematuro e ali no hospital teve um cuidado normal, não precisou ficar em UTI, nada disso. Mas desde o hospital eu percebia um choro muito intenso. Cheguei a compartilhar um quarto com outra mãezinha e percebi o outro bebê sempre tranquilo e o meu sempre chorando. E tem aquela questão de comparar, né? Eu precisei, logo nos primeiros dias de vida dele, complementar a amamentação com fórmula. Então, acredito que por isso ele já começou a reagir desde os primeiros dias de vida. Fomos para casa, nossa vida ali naquele turbilhão de emoções, puerpério, tudo novo, primeiro filho. Mas Joaquim, ele era aquele bebê que ele chorava o tempo todo, desde o primeiro dia que chegamos em casa. E Joaquim não dormia em momento algum. Não era aquela criança que trocava a noite pelo dia. Ele não dormia. Ele tirava pequenos cochilos de 20 minutos, no máximo 30 e acordava. Sempre demonstrando incômodo. Sempre demonstrando incômodo, sempre se contorcendo. Eu já havia estudado um pouquinho sobre os sinais dos primeiros dias e como falamos no programa também, sou da enfermagem. E eu achava muito estranho, porque ele já sentia cólicas, algo que não era para acontecer antes dos 10 dias de vida. Né? Então, sempre percebi ele muito incomodado, principalmente após mamar. Você foi observando, né? Isso, principalmente após mamar. Ele sempre mostrava muito desconforto, irritação. Após brigava com o peito naquela angústia, né? Acredito, de ao mesmo tempo estar sentindo fome, mas o que ele estava tomando estava fazendo mal para ele. Então, até o leite materno? Isso, até o leite materno. E aí, logo após a mamada, ele vomitava. Não era golfo, né? Porque é normal que um bebê, ele coloque um pouco de leite para fora, isso é normal. Alguns bebês até em mais quantidade, mas é o que os pediatras falam. Esses bebês que têm o golfo fisiológico, porque o esfíncter do esôfago ainda não fechou,
é o bebê o golfador feliz, ou seja, ele coloca pra fora, mas ele não chora, ele não demonstra sinais de incômodo, né? Joaquim não, Joaquim colocava pra fora como um vômito mesmo, em jato. E sempre chorando. Sempre chorando, Sofrendo. a pele ficava automaticamente toda vermelha, e sempre com muita irritabilidade. Era momento de amamentação, eu falo que era como se fosse uma guerra. Meu Deus, era um momento muito triste, desafiador mesmo. Muito triste. Você perguntou, né, sobre a questão do leite materno. Sim, reage através do leite materno. Quando a mãe ela come a proteína que a criança tem, passa alergia, para o leite, passa para o leite materno. Então, essa criança ela vai reagir. Isso. Através, o leite materno é o melhor alimento para o bebê, porém, como ele tinha alergia a essa proteína do leite de vaca, você comia um bolo, comia uma coisa, ia para o seu sangue e o leite ficava Porque nosso leite materno é nosso DNA, né? Gente, sim. E ia para ele pelo leite. E ele sofria, sim. Até que começou os outros sintomas. E eu também já quero abrir um adendo que nós vamos falar sobre a questão da amamentação, inclusive na recuperação dele. Mãezinha que está ouvindo o programa, fica até o final para que você não pense que a solução é tirar a amamentação. Não. A amamentação vai ajudar na recuperação. Eu vou te explicar como, no caminho da nossa entrevista. Tenha paciência, ela está contando o começo de tudo, né? Pra que você e você entenda. Não sabia o que estava acontecendo, né? Não fazia ideia. Não fazia ideia. Gente, imagine a aflição de uma mãe. Amamenta o seu bebê, ele chora, ele vomita, e ele fica irritado, e ele não dorme. E pensa mil coisas, né? Isso. Pensava tudo, menos que era o leite. E aí vem aqueles questionamentos, o que eu estou fazendo errado? Vem também os apontamentos, né? A gente sempre, nossas queixas não são validadas quando somos mães de primeira viagem. Nossas queixas não são validadas quando estamos na primeira viagem. Gente, olha, é preciso olhar para essa mãe. Isso. É preciso escutar essa mãe. A mãe fala e as pessoas não dão muita sempre bobagem. Que eu fazia alguma queixa, é o primeiro filho, é porque você é mãe de primeira viagem. É a inexperiência, assim, né? Acha tudo que é por causa da inexperiência e não dá aquela atenção, aquela validação. Quando, por exemplo, eu falava, ele não dorme, as pessoas, mas é comum, os bebês trocam o dia pela noite. Eu tentava explicar, ele não troca o dia pela noite, ele não dorme. A mesma questão do refluxo, é comum as crianças golfarem, eu falei, mas ele não é golfo, é diferente. E não tinha validação. Com o passar dos dias, ele foi aumentando as reações de pele, né? A vermelhidão, petequias, que a gente fala, que são alterações urticárias na pele, né? Sempre após as mamadas. Começou a apresentar um dos sintomas mais graves, que é o sangue nas fezes. Isso. E também uma assadura no bumbum, que é característica da alergia alimentar também. Porque a alergia alimentar ela vai inflamar o intestino da criança. E ele começou a apresentar cada vez mais sintomas, até que no 19º dia de vida, ele teve uma reação bem mais séria. Após tomar, ele tomou também um pouquinho de leite artificial, que é a fórmula, né? E ali ele ficou meio que desfalecido. Então, nós fomos... Isso depois também de um dia intenso, de muito choro, de muita irritabilidade... Nós fomos até o pronto-socorro. Eu acho importante falar também, Rose, que desde o primeiro dia eu contactava a pediatra dele. Né? A gente já passava na pediatra, fizemos aquela primeira consulta, ela sabia de todas as queixas, mas a questão da invalidação é normal, é comum, a imaturidade do intestino, sem se dedicar, talvez, vamos investigar um pouquinho mais. Até que nesse dia que eu acabei de citar, nós fomos para o pronto-socorro pediátrico. E quando chegou lá, eu lembro de um pediatra que estava lá, assim que ele nos viu, ele já mandou entrar para a sala por estarmos com um bebê pequeno. Ele falou, não vou deixar vocês com o bebê na recepção, com risco de pegar algo, pode entrar. Quando eu comecei a relatar para o médico os sintomas que meu filho tinha, ele já falou, seu filho tem alergia à proteína do leite, mãe. São sinais clássicos, não tenho nenhuma dúvida disso.
Ele falou isso. Foi ali uma luz no final do túnel. Eu já tinha ouvido falar assim. A gente clama a Deus, vagamente. Deus me revela, Senhor, mostra, Senhor. O Senhor usa assim uma situação, uma pessoa, um médico, né, para trazer a luz. Isso, para trazer a luz. Ali, automaticamente, ele já me acolheu. E tem algo que ele falou para mim aquele dia que me marcou e eu vou carregar isso para sempre. Quando eu falei, doutor, eu estou desde o dia que ele nasceu queixando sobre os sintomas para a pediatra que acompanha ele. Até para não parecer que eu estava negligenciando o meu filho, né? E aí ele falou assim para minha mãe, nós temos o conhecimento técnico e científico, mas nunca ignore o seu instinto. Você fez certo em insistir, porque tem algo errado com seu filho. Eu guardo isso para mim sempre. E eu falo para as mães, se perceber que tem algo errado, leve no médico uma vez, leve 2, leve 3. Isso. Mas porque quem convive com a criança 24 horas por dia é a mãe. Isso. Né? Então ela vai perceber algo Mesmo errado. que o médico, ou no caso aí o pediatra, fale, isso é normal, tá tudo bem com o seu bebê, isso vai passar, mas você sabe que tem algo mais. Tem. Né? Seu instinto materno fala mais alto, Isso. né? E assim, né? Às vezes a mãe pode estar errada, então exagero, um excesso de cuidado, pode, mas se o excesso de cuidado, o que ela perde? Nada. E mas a negligência? A negligência pode perder muita Isso. coisa. Né? Então, por isso eu falo, insista. Então, aí já foi uma luz no fim do túnel. Com 19 dias, ele já teve um diagnóstico precoce. E olha que foi ali no pronto-socorro, né? No pronto-socorro. Então, ali ele passou logo umas medidas de início para nós, né? Aí falou, tira da sua alimentação leite, derivado, que ele vai melhorar. Então, olha aí, você já está me dizendo algo que as mães precisam ficar bem atentas. Tirar da alimentação da mãe, né? Ele aconselhou isso, ele te orientou assim. Sim. Mas aí vamos ter mais. Por quê? Sim. A conduta dele foi correta? Foi. Mas ele era ali um pediatra, Sim. né? De emergência. Então emergência. Ele não era um especialista na área. Ele apenas destravou, né? Abriu a porta, certo. Porém, eu comecei a tirar leite derivado e meu filho não melhorava. Até que eu fui encaminhada para uma especialista, que é uma gastropediatra. Olha. E cheguei até ela. A gastropediatra, que é especialista na área, nos atendeu. Foi também uma médica excelente que acolheu as nossas queixas, as nossas dores. E aí começou um novo mundo de descoberta, porque eu falo, é muito melhor lutar contra o inimigo conhecido. Isso. Então, nós fomos entender que não é só tirar o leite e o derivado. Rose, o leite está onde nós nem imaginamos. Pegue, um dia que você estiver no mercado, pegue, por exemplo, um rótulo de extrato de tomate. E vai lá nos ingredientes. Você vai ver assim uma parte que está alérgicos. Pode conter leite. Na maioria das marcas dos extratos de tomate. Então, um certo alimento que não tem nada a ver com leite, pode ter ali algum derivado do leite. Pode ter um derivado do leite. Porque é o que nós chamamos de contaminação cruzada. Contaminação cruzada, já ouvi falar. Isso, por exemplo, lá na fábrica do extrato de tomate, o mesmo tacho, o mesmo tacho, ó. Sim, a mesma vasilha, a mesma máquina que fabrica o extrato de tomate, fabrica algum outro alimento que contém o leite em sua composição. Aí fica ali o resíduo. Isso, mas eles não lavam. Sim, eles lavam, mas as partículas, as proteínas do leite, elas não saem com a lavagem. Elas ficam nos utensílios, nas máquinas. E até, às vezes, ali na manipulação de uma fábrica que produz vários alimentos, pode ocorrer de respingo, de alguma outra coisa. Então, eu comecei a descobrir que o leite não era só leite e derivados. Quer dizer que essa proteína do leite, no caso, seria a caseína? Eu já ouvi dizer. Então, essa proteína do leite, nós, seres humanos, não digerimos ela bem. E tem alguns que não digere de jeito nenhum. Praticamente quase todo ser humano não digere o leite. Não digere, porque eu ouvi dizer assim, né? Eu, como leiga, eu fico ouvindo as coisas. Gente, é isso mesmo? Que o leite de vaca foi feito para o bezerro. E a caseína, que é a proteína do leite, não é para nós. Nós não temos enzimas para digerir, é isso?
Você vê que você fala, essa linha de pensamento que você fala, muitos concordam, muitos discordam, existe né? controvérsia, sim. Mas eu concordo com você, até porque somos o único mamífero que toma um leite que não é da sua espécie, né? Olha aí, tá vendo, gente? Por exemplo, a vaca só toma leite, o bezerro só toma da vaca. O filhotinho da cabra só toma leite da cabra. Sim. Mas nós somos um que toma um leite que não é da nossa espécie. Né? Então, eu concordo com essa via de pensamento que você acabou de mencionar. E nós não temos o preparo, né? Ou seja, nossos órgãos não estão preparados para digerir essa proteína do leite. Exatamente. E aí, eu comecei a aprender junto com a médica, então eu comecei a ver que alimentos que eu nem imaginava pode conter leite. Medicamentos pode conter leite. E o agravante dos medicamentos, que ainda não existe uma legislação que obrigue o fabricante a colocar isso na bula. Ou no rótulo ali da caixa. Para quem tem essa alergia. Isso, então eu passava horas ligando para os saques dos remédios ou dos alimentos que eu não tinha certeza para perguntar. Olha o que a mãe não faz, gente. Então, se o médico passasse um remédio para ele, você antes de dar a medicação, você ia ligar para o saque. Para saber se era seguro para ele. Se naquela formulação tinha algum derivado do leite. Isso. Inclusive, porque ele não melhorava das cólicas, o antigases que eu dava para ele continha leite. O antigases também continha. E eu não sabia. Não fazia nem ideia que o medicamento poderia. Por exemplo, simeticona, ele é branquinho. Ali deve ter algum derivado do leite. Da marca, porque vai depender da marca, porque o simeticona é a substância, né? É a substância. Aí vai depender da marca. Na hora da manufatura, né? Na hora, às vezes coloca soro, coloca isso, coloca aquilo. E aí, outra coisa que eu pude descobrir, cosméticos contêm leite. Produtos de beleza. Então, eu comecei a ver o sabonete que eu usava continha leite. E aí, ele tinha contato com a minha pele. O sabonete também, a nossa pele absorve, vai para a corrente sanguínea. Shampoo pode conter leite. Diversos cosméticos pode conter leite. Pomadas pode conter leite. Então, minha vida era assim. Era lendo o rótulo e ligando nos saques. Agora, você imagina fazendo tudo isso no meio do puerpério. Né? O turbilhão de emoções que eu vivi, o quanto era cansativo. E fomos tomando todos os cuidados adequados, mas ele teve uma pequena melhora. E eu confiava consequentemente, o peso não estava, né? Por incrível que pareça, Rose, o único sintoma que Joaquim não tinha da alergia alimentar era o baixo peso. Olha, porque geralmente acontece o baixo peso, né? Apesar de ser um bebê prematuro, ele sempre teve um bom peso. Às vezes até acima da linha dele. Mas era o único sintoma que ele não tinha, era esse. Sim. Então, fomos, né, tocando a vida, mas ele não melhorava 100%. Então, a médica que nos acompanhava decidiu que iríamos investigar outras alergias. Então, passei um bom período aí com restrição de mais de 14 alimentos. No início era só o leite, porque ele só tomava leite, né? Mas depois que ele precisava começar, né, a introdução de novos alimentos... Foi até antes disso, porque, por exemplo, é a mesma lógica do passar pela amamentação. Então, a proteína do ovo, e o glúten, outras proteínas. Então, precisei fazer aí, por cautela, para a gente chegar no diagnóstico correto, uma restrição de mais de 14 alimentos. Gente, você foi tirando. E aí tanto o seu, claro. Para você, porque ele... Para mim, porque ele não comia ainda. Sim. Ele não comia ainda. Então, até chegarmos no diagnóstico fechado das alergias que ele tinha. Atualmente, Joaquim ainda permanece alérgico a leite, ovo e camarão. Olha, você vai me dizer agora no próximo bloco, nós vamos no nosso apoio cultural, o que acontece no organismo dessa criança que tem essa alergia alimentar? O que falta lá? É o quê? É imaturidade, como alguns falam. É imaturidade do intestino, imaturidade, ele vai melhorar porque ele vai ficar mais... Vamos ver, você vai me falar falar pra gente, falar pros ouvintes, o que essa criança que falta nela. Né? Então, estamos conversando com uma mamãe e também psicóloga, Keila Miranda, sobre alergia alimentar. Ela está falando a partir da sua própria experiência. A gente volta já para continuar o nosso bate-papo. O Espaço Mulher volta já! É
dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você tá passando mal de febre. É dia de dançar com os amigos, mas dói até mexer os olhos. Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas, na Urbis 1, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Ótica Estrela tem qualidade e o atendimento é ótimo. Óculos de grau e óculos de sol com laboratório próprio. Ótica Estrela é a melhor opção. Ótica Estrela, o melhor para sua visão. Ótica Estrela. Aqui você encontra óculos de sol, óculos de grau, lentes de contato, laboratório próprio, taxa de desconto para sua consulta com oftalmologista e muito mais. Telefone 77-3424-6683, na Rua Francisco Santos 233 Centro, Vitória da Conquista. Tudo de bom para os seus olhos. Ótica Estrela. Você está ouvindo Espaço Mulher. Estamos de volta com a nossa querida Keila Miranda. Ela é psicóloga e também mãe. E hoje ela está aqui fazendo esse link, né? Isso. Falando dos seus saberes e também da sua experiência como mãe e trazendo esses conhecimentos sobre alergia alimentar, né? Quantas mães já sofreram e sofrem por desconhecer, né, isso? Muitas mães. E muitas vezes até os profissionais demoram o diagnóstico, né? Isso. Porque desconhece aquilo que a gente fala. Não, eu não quero nem que associe a incompetência, mas cada profissional se dedica a estudar aquilo que se especializa, né? Então, não domina todas as áreas, é impossível dominar todos os conhecimentos. Até que você chegou numa que tinha essa especialização. Isso. Que geralmente são 2 médicos que vão acompanhar a criança com alergia alimentar. A gastropediatra. A gastropediatra. E a alergologista. Alergologista. Isso. Ah, então, atenção, mães, o pediatra que é generalista, né, que atende, não tem essas 2 especializações. Isso. Ele, claro que ele pode também ajudar, né, mas vai faltar alguma coisa. Então é preciso que essa mãe busque, mas você buscou por conselho do pediatra ou alguém te orientou? Como foi? Por conselho do pediatra e por conselho também da consultora de amamentação que me acompanhava na época. Consultora de amamentação, você sabia que existe hoje em dia essa função? Existe, ajuda muito. Ajuda muito. Fala um pouquinho sobre isso, então ela te deu essa orientação também. Isso, porque quando eu cheguei, ela me acompanhou, eu tive muita dificuldade de amamentar. Ela me acompanhava e quando chegamos a essa suspeita diagnóstica e tudo, ela mencionou a gastro que já havia acompanhado o filho dela, que tinha o mesmo diagnóstico quando bebê. Então, para você ver a importância de falar, porque às vezes tem alguém passando pela mesma coisa e não sabe. Então, ela me indicou essa profissional e eu fui. E aí eu já quero até aproveitar um gancho para que eu não vá embora sem falar disso, sobre a amamentação. Sim. O fato, mãezinha, do bebê reagir
ao leite materno, a proteína através do leite materno, não significa que ele tem alergia ao seu leite. Porque eu já ouvi muito isso. Meu bebê tinha alergia até do leite da mãe. Ele não tem alergia do leite da mãe. Né? Nosso leite é o melhor alimento para a criança. Ele tem alergia da proteína que está sendo transmitida através do seu leite. Então, aí quando a mãe suspende aqueles alimentos isso. que leva essa proteína para o leite materno, o bebê vai melhorar. Então, que você foi aprendendo, você foi retirando, como você falou, 14 alimentos. Isso. Ele foi melhorando. E é aí que entra a saúde mental materna. Porque, além de todas essas dificuldades, a questão do novo, de não saber o que é, até chegar no diagnóstico, essas angústias, esses medos de ler rótulo, de ter... É sempre uma angústia, sabe, Rose? Mãe de criança alérgica, a gente vive em estado de alerta o tempo todo. O medo dele ter contato com qualquer alimento. Porque alimento tem em todo lugar. Não é mesmo? Quando tá maiorzinho, você vai numa festinha de aniversário, você vai na casa da vovó, aquele cuidado, né? Isso. Porque um vasilhame, é interessante isso a gente lembrar, que estiver contaminado, você falou, a contaminação cruzada, né? Às vezes usou uma vasilha com leite, depois lavou, mas ficou ali algum resíduo. Aí se preparou um alimento para a criança naquele vasilhame, pode dar uma desencadear, reação. Né? E é importante falar também, Rose, que nem toda criança ela reage igual. A alergia alimentar ela é muito singular. Então, tem crianças que não vai chegar a esse nível de sensibilidade que o Joaquim tinha, de uma vasilha que foi usada com leite. Tem crianças que ela vai reagir apenas se ela realmente tomar ou comer algo que realmente tenha leite na composição. Claro. Cada ser humano é único, né? Então, cada um tem... Quando a gente fala de alergias ao geral, né? Por exemplo, tem gente que tem rinite, mas não reage se o tempo mudar. Só reage se tiver contato com pó, com mofo. Então, é a mesma lógica. Voltando para a amamentação. Então, a amamentação ela é de suma importância para gerar uma resistência no sistema imunológico da criança. Então a solução não é para suspender a amamentação materna, no peito materno. De forma alguma. Eu sou super defensora da amamentação, porque é o melhor alimento para essa criança. Por que essa mãe sofre? Porque ela tem que se comportar como se ela tivesse alergia. Então, o bebê tem alergia, mas é ela que não come. Sim. Né? É ela que tem que ficar ligando no saco, é ela que tem que explicar para as pessoas e muitas vezes ouvir que é frescura, que às vezes é invenção dela, que no meu tempo não tinha isso, a famosa frase, né, que a gente ouve, que vive o tempo todo nessa pressão, como eu falei, do medo. Isso vai gerando uma sobrecarga emocional para essa mãe. Mas a amamentação é de suma importância para que essa criança, inclusive, venha a melhorar. Porque é importante dizer que a alergia alimentar ela pode se regredir. De acordo com a criança vai crescendo. Sim. Fortalecendo esse sistema imunológico. Isso, né? Então, é importante essa mãe ter paciência, usar todos os recursos disponíveis, não ficar aí, vai passar e a criança sofrendo. Exatamente. Quando você tem um diagnóstico, você faz o tratamento correto. Então, como nós falamos, eu não sou médico especialista na área. Então, você, quando é acompanhado por um médico especialista, tem o prazo certo para fazer os TPOs, que nós chamamos. TPO, o que é isso? É teste de provocação oral. É a melhor forma para saber se uma criança ainda é alérgica a um alimento. Entendi. Quanto tempo tem que fazer esse teste? Varia, mas geralmente a gente faz de 6 meses a 1 ano. Porque você precisa deixar essa criança um bom tempo sem contato com essa proteína. Sim. Para que você, de certa forma, poupe esse organismo, né, para depois realizar o teste e ver se ainda reage ou se reage da mesma forma do início, porque, como eu falei, como a alergia ela pode regredir, às vezes a reação vai ser mais branda do que lá no início. Mas é um dos exames que a gente vai fazendo ao longo do tempo para acompanhar. E todos esses exames que você teve acesso foi através da orientação da gastropediatra, que acompanha ele até hoje. Daí a importância de buscar, né, um profissional especializado, né? Isso, profissional especializado. E, como você falou, né, da questão do conhecimento, muitas vezes eu pego ali alguma mãe, um grupo que eu faço parte, reclamando algum sintoma,
E aí eu já sei, então já chamo, já converso, já questiono, é isso que está acontecendo? É assim, então já encaminho, já indico o profissional para que faça o acompanhamento correto, porque é uma paz você saber o que é e tratar adequadamente e ver seu filho melhorando, sabe? Muitas pessoas falavam, não é angustiante não poder comer tudo que você gosta, não poder comer no lugar com as pessoas, porque como eu expliquei sobre a contaminação cruzada, os traços, então eu não podia comer no restaurante. Então você se privou de muita coisa, né? De muitos momentos, até festivos, momentos de comemoração, momentos com a família, porque você não poderia comer aquelas coisas ali. Não. E aí é importante você falar isso, porque no início do diagnóstico, assim como em qualquer maternidade atípica, né? Atípica porque está fora do comum, né? Entenda isso, gente. Existe maternidade atípica, isso é diferente do que é atípico, né? Atípico é que ele está fora do comum. Então, quando você tem qualquer diagnóstico que foge disso, você tende a se por diversos motivos. Pelo luto, do que nós falamos no último programa, né? Do bebê idealizado, e agora você tem um bebê real. Você precisa aprender a amar e cuidar daquele bebê real que você recebe. Pelos questionamentos que vão te fazer, pelos desafios, pela aquela questão do novo, que é assustador. Então, eu fui me isolando. Então, se eu não posso comer, eu não vou. Mas eu percebi que aquilo estava me fazendo muito mal, né, para a minha saúde mental. Então, eu decidi que eu iria sair, mas eu ia levar a minha marmita. Olha, outra estratégia interessante. Então, eu saía para os restaurantes com a minha família e cozinhava em casa o que eu poderia comer e levava. Aí tá todo mundo comendo ali seu estrogonofe, sua pizza, tudo com muito molho, sua massa deliciosa, seu canelone e você comendo seu legume. Isso. E lá no início, quando eu ainda não sabia o que fazer, eu falei, meu Deus, eu não posso comer nada. Eu comia arroz e frango, então onde eu ia eu levava arroz e frango. Pronto. Mas depois eu comecei a estudar muito, então eu comecei a aprender receitas, eu comecei a ver opções de marcas de alimentos seguros para mim. Né? E eu comecei a estudar muito porque eu falei, quando ele chegar nos 6 meses, ele vai começar a comer. Então, eu preciso preparar o terreno para ele. Então, você se preparou, estudou. Gente, é muito interessante isso. Então, se você perguntar aí para mim, eu tenho um plano de até montar um e-book sobre isso. Sim. Todas as marcas seguras de alimentos. Então, você entende tudo receitas, sobre alergia alimentar, né? De tanto que você estudou e se preparou e tem ainda vivido isso. Isso. Aí fui aprender receita vegana e para tentar inovar. E hoje eu já não amamento mais. Sim. Né? Mas é assim com ele. Então, onde eu vou com ele, a marmitinha dele vai junto. Então, até hoje ainda não toma leite de vaca? Não. Ele diminuiu a sensibilidade. Tem outro leite alternativo que pode ser usado? Tem sim. São as fórmulas especiais. Leite de cabra, não? Não. A médica dele não indica porque ela fala que o leite de cabra é um leite animal. Então, a chance dele reagir também ao leite de cabra é muito grande. Como ele já era uma criança que já tinha um agravamento, ela não quis arriscar. E eu concordei com a conduta dela. É uma conduta que pode ser que... Eu estou lembrando aqui do meu caso. Que o pediatra do meu bebê, lá 40 anos atrás, não passou leite de cabra. Depois que eu soube que algumas mães davam leite de cabra aos filhos que tinham alergia alimentar, tinham alergia ao leite, por que ele não passou para mim? Ele passava outras coisas, o arrozinho, passava da peneira, aquela gominha do arroz, aquele amido do arroz. Isso. A questão da singularidade. Singularidade de cada ser humano. Por exemplo, o ovo de galinha. Nem toda alérgica a ovo de galinha vai ser alérgica a ovo de codorna. Olha. Mas tem aquela questão, né, de fazer os testes, de vai arriscar ou não. No caso dele, como a gente viu que tinha outras opções, junto com ela não quisemos arriscar. Dar outro leite animal. Então você não deu leite animal, mas leite vegano. Ele também não poderia tomar o leite de soja por causa da alergia à soja. Hoje ele já alcançou a tolerância da soja, graças a Deus. Mas ele não poderia, então nós começamos com uma forma de aminoácidos. Eu não vou dar nomes até para, né, não, porque é algo que precisa ser prescrito. Então começamos com a fórmula de aminoácidos. Depois, começamos com uma fórmula que tinha a proteína do leite extensamente hidrolisada. É como se pegasse aquela proteína e quebrasse em milhões de pedacinhos para não fazer mal à criança. Hidrolisada, isso significa, né? Isso.
Interessante. Que é o leite que ele toma até hoje. Mas, por exemplo, ele já começou a tolerar os traços. Então, mês passado, fizemos a nossa primeira viagem em família. Ah, ele tá com 1 ano e... 1 ano e 7 meses. Gente, estamos aqui conversando com a Keila, ela contando a sua experiência, o testemunho. E é muito rico em detalhes. E ela precisa voltar aqui, vocês não acham? Para continuar, porque você tem conhecimento. Inclusive, você disse que pretende fazer o e-book. Que isso aconteça, viu? Isso, para orientar mães, né? Se suspeita, qual o passo a passo, qual médico procurar, Sim. qual a especialidade, o que cozinhar, Sim. quais medicamentos são que podem ter leite, coisas assim. A Kátia Abad está lá na escuta e diz assim: manhã de grandes aprendizados. Obrigada, Kátia, querida nutricionista. Nesses minutos finais que nos resta, deixe seu recado de forma resumida para depois você voltar para continuar. É muita coisa para falar. Mas o importante é que ele está bem. Está bem. Hoje, como eu falei, fizemos a nossa primeira viagem em família, né? Porque ele já poderia tolerar traço. Então, fomos para um apartamento, eu não quis arriscar ficar em um hotel. Então, mas eu não precisei levar minhas panelas. Que antigamente eu teria que levar minhas panelas. Não poderia usar as panelas do apartamento. Sim, porque poderia ter traços do leite. Gente, hoje ele já tolera isso, então foi tranquilo nesse aspecto. Mas eu fiz a comidinha dele, como sempre. Mas para nós foi de um alívio, de uma realização, porque era mais do que uma viagem. Né? Para nós tinha um significado muito maior. Muito grande, porque agora você já está vivendo outro momento, né? E aí o que eu tenho para dizer para essas mães não sofram só. Né? Tem inúmeras possibilidades. Também não tire a amamentação na primeira chance. Tem outros caminhos a percorrer. A amamentação, tenho certeza que influenciou na melhora que ele tem hoje. Eu vou deixar meu Instagram, Rose, meu telefone, caso queiram me contactar, tirar dúvidas, pedir indicações. Que bênção, que bom. psi.keilamiranda. psi.keilamiranda. Você que está vivenciando essa situação ou conhece alguém que está. Isso. E o telefone 77999-287685. Só para concluir, Rose, isso me impactou tanto, né? As questões da saúde mental. Uma pena que a gente não pôde aprofundar, que se tornou um projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa. Da faculdade e se tornou meu trabalho de conclusão de curso e algo que eu vou levar para o mestrado. Que maravilha! A saúde mental de mães de crianças com alergia alimentar. Gente, isso é bom demais. É assim, a gente vive uma experiência e daquela experiência a gente tira muitos aprendizados para ajudar outras pessoas. Exatamente. Keila, agradeço a sua participação, nós agradecemos e que você volte para a gente continuar falando sobre esses temas que acrescentam muito essas informações. Verdade. Eu que agradeço pelo espaço, Rose. E é de suma importância que as mães tenham acesso à informação e é o que você está fazendo aqui. Muito obrigada. Pois é, a Fátima está lá também dizendo, assunto extremamente importante para a discussão. Muito bem, Fátima, nós vamos voltar com esse assunto. Pronto. Agora a gente vai para o minuto final do programa. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Então vamos orar com a nossa irmã Keila. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos, Senhor, por essa comunhão, pela oportunidade de, através da comunicação, ajudarmos outras mulheres, outras famílias, crianças. Amém. Nós te agradecemos, Pai, pelo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Te pedimos, continue conosco, nos abençoando, nos guardando e nos direcionando para os teus propósitos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. A gente agradece mais uma vez a nossa gratidão a todos os ouvintes que nos acompanharam. E essa live vai ficar no YouTube, você pode ver de novo ou compartilhar. Então, fiquem na bênção, na paz do Senhor. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau.